Já estamos de volta. Expresso 103, aqui na Caiari FM. Já de volta com você aqui na Caiari FM 103,1, 11 horas 24 minutos. Direitos e deveres do cidadão, com Francisco Pinto. Muito bem, doutor Francisco Pinto, advogado, consultor, analista tributário da Receita Federal, aposentado, e está com a gente aqui, ajuda inclusive nessa comunicação aí sobre o imposto de renda, né? Não só aqui, mas em Brasília e outras rádios por aí. Doutor, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Caro Rai, bom dia, Caro José, bom dia a todos os ouvintes do Expresso 103, um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito bem, doutor, relembrando que quem está obrigado a declarar e até quando vai esse prazo de entrega da declaração do imposto de renda? O prazo vai até o dia 30 de maio, uma sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Portanto, 1 segundo para as 23 horas aqui em Rondônia. Obrigado a declarar, em especial, quem teve no ano passado rendimentos tributáveis, como salários, honorários dos profissionais liberais, aluguéis, dentre outras situações, acima de R$ 33.888. Quem teve rendimentos isentos não tributáveis, como poupança, FGTS, plano de emissão voluntária, doações recebidas, acima de R$ 200 mil. Quem teve venda de algum bem ou direito, sujeito à incidência do imposto lá no ano passado também obriga a declarar. Quem teve venda de ações também, com sujeito à incidência do imposto, está obrigado a declarar. Quem teve patrimônio, mesmo que não tenha renda nenhuma, patrimônio, bens de direito, carros, imóveis, conta bancária, acima de R$ 800 mil também obriga a pessoa a declarar esse ano. Essas são algumas das situações. Doutor, eu saí do trabalho, peguei lá o meu imposto de renda, tudinho, meu FGTS, na verdade, e mais 50 mil investi ali, tá guardadinho lá. Tenho que declarar isso? No caso do se você teve rendimentos tributáveis, que é o seu salário, esse é tributável. Então, se a soma de todos os valores que você recebeu no ano passado, se trabalhou mais de algum lugar, se você teve algum aluguel, alguma outra renda extra tributável, a soma de tudo, se passar dos 33.888, te obriga a declarar. Quanto ao FGTS, se você está obrigado a declarar porque teve rendimentos tributáveis acima dos 33.888, qualquer que seja o valor do FGTS, você vai informar. Agora, vamos imaginar que você recebeu só FGTS no ano passado. Só te obriga a declarar, se você não tiver obrigado por outras regras, quanto ao FGTS, se o montante superou R$ 200 mil. Por isso que é importante, quem tem dúvida, procurar um especialista, né? Não há dúvida, exatamente. Procura um contador para isso, porque vai te ajudar bastante, né? Exatamente. A fazer a sua declaração, é importante isso. Agora, doutor, a gente tem muita dúvida sobre dedução. O que é a dedução do imposto de renda? Muito bem, antigamente existia a dedução e abatimento. Era a mesma coisa, porém, de acordo com o tipo de despesa, ora se chamava dedução ou se chamava abatimento. Bom, hoje chama-se deduções para praticamente tudo. Deduções que eu posso deduzir, abater, reduzir a minha base de cálculo do imposto para ter uma restituição melhor ou ter o imposto a pagar menor. Primeiro, o dependente, nós vamos falar daqui a pouco, né? Dependente, aqueles que são classificados como dependentes legais, diferente de dependente econômico. Uma coisa é algum parente dependente da gente, outra, ele preencheu o requisito para constar em minha declaração como um dependente. Então, dependente, o valor de um dependente por ano é R$ 2.275. Despesas com instrução do próprio declarante ou de seus dependentes legais, incluindo a sua declaração, limitado por ano por dependente a 3.561. Despesas médicas, incluindo despesas com psicólogo, fisioterapia, psiquiatra, dentre outras, plano de saúde, valor ilimitado. Toda despesa médica entra? Toda despesa, despesa médica é um nome, mas não abarca só despesa médica propriamente dita. Inclui psicólogo, psiquiatra, e só não inclui o nutricionista. Inclui também a fisioterapia, desde que seja numa clínica ou por um fisioterapeuta, mas devidamente com comprovação de que houve uma indicação médica. Plano de saúde, tudo isso sem limite. Já a despesa de construção, como disse, ela tem um limite de R$ 3.561 por ano. Também posso deduzir pensão alimentícia judicial, aquela fixada
pelo juízo, quer seja uma sentença, uma condenação ou um acordo, também aqueles acordos fixados em cartório, quando de uma separação judicial ou divórcio fixada por escritura pública em cartório, havendo combinação de pensão de alimentos, também pode acontecer, pode ser deduzido. Muito bem, 11 horas e 29 minutos. Bom, o senhor falou de dependente, né? Vamos detalhar um pouco mais sobre os dependentes na declaração do imposto de renda. Quem é esse dependente? Quem pode ser o dependente? Bom, mais uma vez, dependente, para efeito de imposto de renda, na linguagem tributária chama-se dependente legal, aquele que preenche os requisitos para ser um dependente na declaração do imposto de renda. Primeiro, o companheiro com quem se tenha filho, ainda que adotivo, ou tenha mais de 5 anos de convivência. E aqui, por companheiro, entende-se tanto as relações heterossexual, né, ou das relações homoafetivas, tá? Então, inclui também essa situação. Depois vem o caso do cônjuge, aquele com quem se é casado, qualquer que seja o tempo de relacionamento. Filho enteado até 21 anos de idade ou até 24, se tiver cursando um estabelecimento de ensino superior ou uma escola de nível técnico. No caso do cônjuge, tem que ser passado no papel. Não o cônjuge é aquele com quem se é casado. Juntado, no caso. Porque aí a relação é a relação estável. Aí, nesse caso, com quem não se é casado, tem que ter mais de 5 anos, o filho, ou mais de 5 anos de convivência. E para provar isso, não há necessidade de você ter aí uma escritura, um contrato firmado em cartório, não há necessidade. Conquanto que você tenha provas documentais que convivem com aquela pessoa, como por exemplo, a pessoa consta no rol de dependente na declaração de imposto de renda, consta lá como dedução mensal, consta no plano de saúde, consta lá no clube social. Um conjunto de provas que não há necessidade de serem em juízo. Me mandaram a pergunta aqui, é o seguinte: a sogra ou sogro pode ser dependente na declaração? Olha a coisa interessante, Olha né? Nós sabemos que os pais, avós e bisavós podem constar na declaração do imposto de renda, desde que, se tiverem renda, não ultrapasse aquele teto de isenção que hoje dá em torno de 27 mil e alguma coisa, tá? Agora, no caso da sogra, interessante isso. Para cada dependente, aí consta um código. Por exemplo, o caso dos pais, avós e bisavós, o código é o 31. No caso lá do cônjuge ou companheiro, né, o código ali é 11. Agora, no caso da sogra, ela pode constar como dependente, mesmo que não tenha código para ela. É mesmo? Veja como ela é danada. Ela entra na declaração como dependente. Interessante que uma vez a minha sogra ouviu a entrevista minha na televisão e disse: eu tenho direito, eu quero meu direito. Falei: sogra, a senhora não entendeu o direito lá. Está dizendo que a senhora pode ser dependente, né? Então, na verdade, é assim, ó. O caso da sogra, ela pega carona com o filho, com o seu filho ou sua filha. Vamos imaginar que eu e minha esposa estejamos obrigados a declarar com rendimentos tributáveis e optamos para que ela entre na minha declaração com uma declaração em conjunto. Aí a minha esposa, tendo rendimento tributável, portanto está sujeita a declarar, obrigada a declarar, aí a minha esposa vai entrar como dependente, eu vou informar na minha declaração de rendimentos dela, e a sogra entra no código do pai, avô ou bisavô. Vem de carona com a minha esposa como dependente dela. Então, só assim que a sogra pode constar. Eu não posso simplesmente incluir a minha sogra como dependente se a minha esposa não estiver constando como consorte na declaração em conjunto e com rendimentos tributáveis. Muito bem, agora no caso da chamada guarda compartilhada, pai e mãe podem informar o filho em suas respectivas declarações? Como que funciona? Guarda compartilhada, esse problema, na verdade, um problema que aconteceu, surgiu mesmo quando foi instituído no Código Civil, que a guarda pode ser compartilhada, que é um instituto muito bom. Eu parabenizo a Justiça e o Código Civil por permitir a guarda compartilhada, né? Mas aí não dá para você, numa ilustração assim meio grossa, mas só para ilustrar a situação, eu não posso partir a criança lá, né, no meio para cada um declarar uma banda, não pode. Também não pode constar na declaração de ambos. Então, ainda que a guarda seja compartilhada, a Justiça, uma vez, para resolver essa questão, eu entrevistei então alguns juízes para saber como funciona e falou: ó, Francisco, mesmo que a guarda seja compartilhada, tem que ser fixado um local em que eu encontro essa criança quando procurar. Ou o endereço do pai e da mãe tem que ser fixado, não pode ser de ambos.
ainda que a guarda seja compartilhada. Baseado nesse princípio também, o imposto de renda não permite que ambos deduzam o dependente como dependente na declaração de ambos, ou de um ou de outro. Tem uma curiosidade, quando é que o dependente pode constar na declaração de ambos, do pai e da mãe? No primeiro ano seguinte ao da separação em que mudou a relação. Vamos imaginar, alguém se separou em 2024, está declarando agora em 2025, ambos podem incluir na declaração o seu filho, ainda que a guarda tenha ficado com o pai, só com o pai ou com a mãe, ou de forma compartilhada. A declaração vai incidir malha e o cidadão vai ter que comprovar que a mudança da relação mudou no ano passado. A partir de 2026, não é mais permitida ambos se declararem como dependente, o caso de um filho em que ficou assim definida a guarda, compartilhada ou não. Bom, no caso da declaração, quanto mais cedo, melhor. Sim, quanto mais cedo, melhor. Por que isso, né? Se a pessoa tiver redondinha a situação dele perante o Fisco Federal, ele tem tudo para receber no primeiro lote. Lembrando que o primeiro lote geralmente só comporta o pagamento para as pessoas que têm prioridades legais. O que é prioridades legais? Prioridade legal quer dizer a classificação por lei de quem deve receber em primeiro plano. Exemplo, quem tem idade de 80 ou superior, 80 anos de idade ou mais. Em segundo lugar vem quem tem 60 anos de idade ou mais. Depois vem as pessoas que têm deficiência física ou mental, ou portador de moléstia grave, como cardiopatia grave, como AIDS, como câncer e por aí vai. Depois vem as pessoas que têm a sua remuneração, maior parte ou tudo, na condição do magistério, os professores. E depois vem quem optou para entregar a declaração pré-preenchida, que só vai estar disponível no próximo dia 1º de abril, e entregou e optou para receber a restituição via Pix. Depois vem quem ou optou pela declaração pré-preenchida ou receber a restituição via Pix. Parece a mesma coisa, mas não é. E por último vem então as demais pessoas. Né? Então quando começa essa restituição? Nós terminamos a declaração, vai para maio, final de maio, encerra a declaração, certo? Isso. Aí, quanto tempo depois vem essa restituição? Interessante que no último dia 30 de maio, dia útil, é o prazo final para você entregar a declaração sem multa. Você pode entregar depois, mas já com multa por atraso. E já também no dia 30 de maio será pagar a restituição do primeiro lote de 2025, já, exatamente. Olha. Então, quem já está entregando a declaração, né? Desse primeiro dia, tiver tudo ok, não tiver na malha fina, poderá receber então desse primeiro lote, lembrando que geralmente é só para os que têm prioridades legais. Na partir do segundo lote, e são 5 lotes, viu, Rai? A restituição é paga sempre no último dia útil de cada mês na conta bancária do cidadão, ou ele indica a conta bancária ou indica Pix. Falou Pix, é tudo ok, que aí ele vai ter como Pix a chave e o CPF e vai mandar o dinheiro para a sua conta bancária onde está cadastrado aquele Pix via CPF. 5 lotes, portanto, pagamento nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. E se não receber em setembro? E aí? Aí tem tudo para você estar com a sua declaração retida na famosa malha fina. O que fazer nesse caso? Sugestão, a orientação, não é sugestão, é orientação do Fisco Federal. Confira, verifique quais as razões de você estar com a sua declaração retida na malha fina. Se você cometeu erro, faça o conserto, reparo. Como? Incluindo, inserindo ou alterando informações na sua declaração de imposto de renda através de uma declaração retificadora. Você precisa indicar o número do recibo da declaração que você pretende retificar. Pode haver mais de uma retificadora. Ah, mas a minha declaração está tudo aqui, está redondinho, mas eu continuo na malha. Sim, não vai ter jeito, vai continuar na malha. E aí você vai poder, a partir do primeiro dia útil de janeiro do ano de 2026, você vai poder, se desejar, antecipar a entrega da documentação e prestar informações. Então quem cai na malha fina, se tiver direito à restituição, só vai fazer isso no outro ano. Exato, só a partir de janeiro. E a partir de janeiro não quer dizer que você vai fazer o acesso em janeiro e já receber em janeiro. Não quer dizer isso, tá? E aí vem o problema de muitas pessoas que fazem antecipação da restituição. Quando chega dezembro, o banco vai debitar o valor. E se eu não receber restituição, eu posso acionar a Receita Federal via Justiça? Posso. E o juiz defere?
a jurisprudência diz que a Justiça não pode condenar a Receita Federal a resolver essa questão se o cidadão antecipou a restituição e ele está na malha fina e não recebe até dezembro. Então vamos lá, Francisco, reforçando por gentileza, data de início começou em março, vai até o dia 30 de maio, né? O prazo foi até dia 30 de maio, às 22 horas e 59 minutos para o contribuinte aqui de Rondônia. Se me permite acrescentar ainda, quem mais pode ser dependente, sim, também pode ser o irmão, neto e bisneto, do qual eu tenho a guarda judicial, até os 21 anos de idade, ou até 24 também, se estiver fazendo faculdade, né? O caso do menor pobre até 21 anos de idade, né? E no caso, pais, avós e bisavós, se tiverem rendimentos, desde que não ultrapasse o teto de isenção deles. E tem uma curiosidade, né? Tem uma decisão do Supremo, a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, é um palavrão e tanto, né? Número 5583, que diz que o caso de irmãos e enteados que têm deficiência, qualquer que seja a idade e remuneração, também pode ser um dependente na declaração do imposto de renda. Muito bem, lembrando que você pode também, né, não tem todos os documentos ali necessários, tudinho, mas é bom que você faça a declaração, né? Isso, se porventura, se porventura você está chegando para nós temos muito tempo ainda, né? Esse ano são um total de 75 dias, como foi no ano passado, para o cidadão prestar contas com o leão. Mas se porventura chegar lá no final, aí faltando 1, 2 dias e não tem tudo, transmite a declaração com o que você tem. Depois, aí você evita a multa por atraso na entrega, depois, vencido o prazo, você completa as informações e aí você fica de bem com o leão e não tem multa por atraso na entrega, no caso de um acerto de completar as informações após o prazo de entrega, o dia 30 de maio. Muito bem. Então tá aí para você mais uma explicação, né, sobre a declaração do imposto de renda. Tem dúvidas? Manda para nós, 99321-8279, e eu vou buscar as informações com o Dr. Francisco Pinto, advogado, consultor, analista tributário da Receita Federal, aposentado hoje, mas não para, está sempre atualizado para te ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto. Doutor, muito obrigado, bom dia para o senhor e boa continuidade de dia. Eu te agradeço, cara, a oportunidade mais uma vez, e pode falar Francisco mesmo, né? Se colocar o doutor aí, parece que eu sou mais importante que você, o que não sou, tá bom? Pode falar, somos amigos, né? Pode falar só a expressão Francisco Pinto mesmo, de certo tá de bom tamanho. Muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos. Muito bem, muito obrigado. Vamos ao intervalo, voltamos já já para falar um pouco de economia.